Bom, rapaziada, vamos lá. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, o América Mineiro ainda está jogando contra o Guarani e o Novo Horizontino está jogando contra o Coritiba. Então, algumas coisas podem modificar ali dentro do G4 e na galera que circula também fora do G4, como é o caso do América Mineiro e também como é o caso do Coritiba. Então, aguardar o final da rodada da Série B para a gente trazer de fato a análise completa do que foi a rodada. Mas dá para a gente trazer aqui uma análise inicial sobre Ceará e Operário e análise de tabela e as circunstâncias do Ceará nessa Série A. E também informação sobre Zé Roberto, ex-jogador do Ceará, que pode estar de saída do esporte. Começamos com o Ceará, depois a gente parte para falar sobre Zé Roberto. Primeiro, rapaziada, tabela em tela para vocês. O Ceará venceu num confronto direto, entre aspas. Primeiro, por que eu estou falando confronto direto, entre aspas? Olhem esse elenco do Operário. O Operário ele começou a rodada com 33 pontos, 3 pontos a menos do que o Ceará. Se o Operário vencesse esse jogo, iria a 36 pontos, igualaria a pontuação do Ceará. Então é um confronto direto. Mas, gente, desde o momento que o Operário estava lá em quarto, terceiro, segundo, há umas 10 rodadas aproximadamente, há umas 15 rodadas, a gente já tinha convicção que ali era fogo de palha. Estava escancarado. Um dos fogos de palha do início da temporada na Série B era o Operário, pelo elenco limitado que tem, pô. O titular dos caras é Maxwell. Eu volto a falar que foi horroroso no esporte e que é um jogador comum de Série B. É um jogador de 12ª colocação, meio tabela para baixo da Série B. Nada muito além disso. Até que chegou o Mingote agora, incrementou ali um pouquinho mais o setor de ataque. Beleza, mas é um time limitado, cara. O que é que o Operário fez hoje no jogo? Na partida como um todo? Até o 2-0 do Ceará, o Operário foi um time inofensivo, um time que não conseguia competir do meio para frente, não conseguia conectar contra-golpes, não conseguia colocar o goleiro Richard em perigo, não conseguia fazer nada no jogo todo, porque é um time limitadíssimo. Mas era um confronto direto, de certo modo. Pela circunstância de tabela, era assim um confronto direto. E aí é o seguinte, o Ceará conseguiu vencer esse confronto direto e chegar a 39 pontos. Encostou no Vila Nova, que tem 42 pontos, e tá uma rodada de diferença. Se o Vila Nova perder na próxima rodada e o Ceará vencer, o Ceará vai a 42 e pode entrar no G4. Os últimos 4 jogos do Ceará são 3 vitórias e um empate. E a situação do Ceará e do Sport na tabela, elas são bem semelhantes. A diferença é que o Sport tem 2 jogos a menos. E óbvio, o Sport tem maior chance de subir do que o Ceará, porque tem 2 jogos a menos. Se o Sport ganha um jogo e empata outro, vai a 42, já passa o Ceará, já passa o Vila Nova, passa o Mirassol também, e seria pelo menos terceiro colocado se o Sport fizer 4 pontos nesses 2 jogos a menos que falta. Mas é aquilo, velho. A partir de agora, Ceará e Sport vai ter que ser muito impecável dentro de casa, vai ter que ganhar de muita gente. E fora de casa vai ter que colher muitos pontos. E aí chegou o grande detalhe nesse vídeo para falar sobre o Ceará. O Ceará venceu hoje, mereceu vencer, vem na sequência muito boa com o Léo Condé. Vocês sabem, né? Já cansei de falar. Uma das soluções para o Ceará, para tentar brigar pelo acesso com maior força, era demitir Wagner Mancini e trazer um outro treinador qualificado. O Ceará trouxe o Léo Condé. E Léo Condé vem fazendo uma boa campanha com o Ceará. Vem engrenando. O Ceará cada vez mais, na tabela da Série B, está cada vez mais competindo muito próximo do G4. Quando a gente olha aqui para a sequência do Ceará, pré-Léo Condé, durante a era Wagner Mancini, o Ceará circulava muito aqui, ó. 11º, nono, 12º, décimo primeiro, nono, oitavo, nono, oitavo, décimo. Era uma tabela aqui do Ceará, se você pegar essa média aqui, de meio de tabela para um time de G10, mas dava para extrair mais. E aí vem o Léo Condé. E agora o Ceará ele já briga aqui, ó. Sexto, quinto, sétimo, sexto, quinto, sexto, quinto, e chegando, encostando mais na rapaziada. O Ceará tem um time para competir. Não é garantia nenhuma que vai subir. Mas tem um time competitivo, assim como tem o time do Vila Nova. É outro time competitivo. Assim como é o time do Sport. E já venho falando para vocês, gente, o G6, no caso o G4, ele não vai fugir muito desses 6 times aqui, não. Talvez entre aqui um América Mineiro. Talvez. Com Liscador ele não é garantia de muita coisa, não. Mas talvez entre aqui um América Mineiro e só. Avaí esquece, Amazonas esquece, Goiás esquece, com Wagner Mancini é horroroso. O Operário esquece, o time é limitadíssimo, é fogo de palha, isso aí estava claro. Então, assim, o Ceará de fato está encostando cada vez mais no G4. E hoje lotou o Castelão, a torcida. O lotou não, né? Mas encheu bastante, 47 mil torcedores aproximadamente ali. Foi o recorde de público na Série B. Então o Ceará vem crescendo e a torcida vem apoiando e comprando a ideia. O Ceará pode chegar forte nessa reta final da Série B e vai chegar forte.
Não sei se vai ser suficiente para subir. E aí chegamos no grande detalhe do vídeo para falar um pouquinho sobre o Ceará. Vamos pegar os gols e análise rápida aqui da partida também, tá, gente? É o seguinte, quando a gente olha para a sequência do Ceará, nos próximos jogos, o Ceará agora vai para 2 jogos fora. Chapecoense no dia 15 de setembro e depois vai pegar o Coritiba no dia 18 de setembro. São 2 jogos fora de casa, duríssimos. E o Ceará, assim como a maioria dos times da Série B, tem aproveitamentos ruins em comparação ao seu aproveitamento jogando com o apoio do seu torcedor em casa. Então, assim, agora vamos ver onde é que o Ceará pode chegar. Vai ter que pontuar fora de casa, somar no mínimo 3, 4 pontos nos próximos 6 que vai disputar. Ah, por que no mínimo 3, 4? Porque tem que fazer isso. Olha a situação do Ceará. O Ceará vem ganhando na sequência boa e mesmo assim tá a 3 pontos do Vila e no próximo jogo só entra no G4 se vencer e o Vila perder. E se o Sport, é bom deixar bem claro, e se o Sport ainda sem igualar o número de jogos, tá com 23 jogos ainda. Então o Ceará engata a sequência, ganha 1, 2, 3, 4. Beleza, vai ter que ganhar mais umas 2 para entrar no G4, tá? A situação é essa, é sinal de desespero, sinal de alerta a todo momento. Você tem que vencer a todo momento para, de fato, entrar no G4 e competir. Mas deu aquela encostada. O Ceará tá encostando na galera do G4. Tá, vamos passar para os gols e também para a informação que Zé Roberto pode estar de saída do Sport, tá, rapaziada? Antes disso, recado do Montenegro Carga para vocês, é a melhor transportadora que tá tendo. Saca aí o recadinho. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Uma matriz pernambucana, atende coletas e entregas fracionadas, suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Só para finalizar aqui, já começar a análise pós-jogo. O Operário é o time que tem 18 gols marcados e 18 gols sofridos, saldo de 0. Já dá para ter uma noção, né? Em 24 partidas. É um time que marca pouquíssimos gols, mas também é um time que sofre pouquíssimos gols. Ou seja, é o time que é o inimigo do entretenimento. Raríssimas vezes você vai ver um jogo do Operário como aconteceu hoje. 3 gols na partida é muito raro. A maioria é 0x0, 1x0, 0x0, 1x0, 1x0, 1x1, 0x0, 0x0, 1x0. São jogos horrorosos como entretenimento. E o primeiro tempo foi assim. Foi horrível. Foi péssimo. O Ceará não fez quase que nada em todo o primeiro tempo, assim como o Operário. Praticamente não passava do meio campo. Só o Ceará que tentava algo. E quando você tenta mais do que o adversário, você vai estar mais próximo do gol. E numa falha ridícula do goleiro do Operário, um frangaço, a Elon se aproveitou. Jogada de Puga na esquerda, ele cruza a bola para o meio da pequena área. O goleiro do Operário frangou, essa é que é a realidade, soltou a bola nas mãos nos pés de Ailon, pô. E aí Ailon, obrigado. Gol. 1x0, reta final do primeiro tempo. Termina o primeiro tempo que o Ceará não construiu um jogo, não teve um volume de jogo para merecer fazer o gol. Estava com muita dificuldade em penetrar na defesa do Operário, mas se aproveitou no erro individual do goleiro do Operário. E aí é a tal da qualidade técnica. O Ceará tem uma qualidade técnica que decide mais jogos do que o Operário. Por isso que venceu o primeiro tempo. O Operário falhou, entregou um gol ao Ceará. Então aquele gol caiu dos céus para o Ceará. Vem o segundo tempo e o Ceará melhora no segundo tempo. Ali sim, o primeiro tempo merecia ser 0x0. O segundo tempo o Ceará, de fato, tem mais volume de jogo, tem mais finalizações, até o 2x0, tá, gente? O Ceará, o Operário não passava no meio campo. O Ceará teve finalização de recalque, que o goleiro fez uma boa defesa. Teve uma chegada pela esquerda também com o Puga, que o goleiro teve que fazer 2 defesas em sequência, 2 defesaças, inclusive. E teve o próprio gol de Eric Puga no cruzamento de Lucas Jean. Golaço, por sinal. Porque o cruzamento foi preciso na cabeça de Puga, mas mais preciso do que o cruzamento foi a forma como o Puga direcionou essa bola. Ele se esticou todinho, quase que quebrou o pescoço ali, para deslocar a bola e meter no contrapé do goleirão. E para mim o goleirão mais uma vez falhou nesse lance. Se o goleiro tivesse um pouquinho de qualidade, talvez não sofresse esse gol. Então, coloca aí na conta, na culpa do goleiro aí também, viu? Porque foi falha, não tem para onde. Mas muito mérito de Puga, que foi muito inteligente na cabeçada, em se esticar todinho para meter direção e força para a bola encobrir o goleiro no contrapé dele e saiu o 2x0. Ali matou o jogo. Rapaziada, até então, o Operário não tinha passado no meio campo. Depois que saiu 2x0 do Ceará com o gol de Puga e também com o gol de Ailon, a partir daí, o próprio Léo Condé promoveu algumas alterações que recuaram muito o Ceará na partida. Ele tira o Eric Puga, tira o Lucas Mugni, tira o Ailon, o time naturalmente recuou. E aí, de tanto recuar, o Operário começou a criar oportunidades, a rondar mais a grande área do Ceará,
a finalizar próximo da grande área, bolas que passava raspando a trave, outras que Richard tinha que fazer uma boa defesa, e aí na reta final, logo no finalzinho do jogo, o Daniel Lima fez o gol diminuindo o placar, terminou no 2-1. Acho que o resultado foi justíssimo, merecido a vitória do Ceará no jogo de hoje. Acho que traduz bem o que foi a partida, tá, gente? Bom, Pá de Cal no Operário, que não briga mais para subir, 33 pontos, a 9 do Vila Nova, esquece, já foi com esse elenco limitadíssimo, não vai mais, e aí o Ceará entra forte na briga para subir. Tem um treinador qualificado e um elenco competitivo. Tá longe de ser o melhor elenco da Série B, muito longe, inclusive. Acho que o mercado do Ceará poderia ser um pouco melhor, contratar duas boas peças a mais para entrar com mais força. Com esse elenco eu ainda não tenho muita convicção que o Ceará vai subir, mas tá na briga, se tá na briga, pode subir sem dúvida nenhuma. Gente, régua passada no Ceará e Operário, e análise rápida aqui da Série B, o Sport perdeu uma posição momentânea, né, porque o Ceará venceu, mas a gente tem 2 jogos a menos aqui ainda em relação ao Ceará. Agora a informação sobre Zé Roberto, ex-jogador do Ceará, inclusive. Foi confirmada a informação pelo GE, eu trouxe essa informação ontem à tarde, né, a informação óbvia, quem publicou primeiro foi o Pedro Maranhão, do NE45, que um clube do Irã fez uma proposta, inclusive para pagar a multa de Zé Roberto, só que o Sport negou. Não queremos. O Sport está fazendo um jogo duro, mas é aquilo. Não é só o Sport negar, tem também a vontade do jogador. E aí, por falar em vontade do jogador, a informação do GE é que o time do Irã está triplicando o salário dele. Como eu falei para vocês, cara, para tu tirar um jogador de Recife para ele ir para o Irã, tu tem que triplicar o salário. E é isso que está acontecendo. E aí fica nas mãos de Zé Roberto, se ele vai querer sair ou não. Segundo a reportagem do GE, a direção rubro-negra não tem o desejo de liberar o atleta. O jogador não tenta liberar o jogador e tenta mantê-lo no elenco. E aí a reportagem procurou o clube, mas não obteve nenhuma resposta. Em complemento a isso, Zé Roberto recebeu algumas referências de Luan Poli, ex-Sport, sobre o clube lá do Irã. Luan Poli tá no Irã. Então é um dos elementos chave, talvez, para Zé Roberto ir para lá. Luan Poli tá lá, pode facilitar um pouquinho mais a adaptação e passar, de fato, referências do clube. Isso pode ser importante para Zé Roberto sair do Sport. Espero que ele não saia. E aí é o seguinte, o atleta está no clube iraniano e deu boas referências ao rubro-negro e tal, beleza. O salário 3 vezes superior ao da equipe pernambucana, e os 2 anos de contrato seriam outros atrativos aí para ele sair do Sport e ir para o clube do Irã. O atacante participou de 38 dos 50 jogos do Sport na temporada, porém, em apenas 12 oportunidades ele foi titular. As poucas oportunidades de Zé Roberto, de começar na equipe principal, no caso, seriam, conforme apurou a reportagem do GE, a razão do incômodo do atleta de 30 anos. Então, teria esse incômodo aí de um dos elementos que talvez Zé Roberto saia porque ele não está recebendo oportunidade no time titular. Essa foi a apuração da reportagem do GE. Vamos aguardar, velho. Vamos aguardar o embrulho disso aí. Eu espero que ele não saia, porque a gente precisa de um centroavante, já que o Coutinho tá horroroso, tá, gente? Bom, é isso. Régua passando nisso, mas a gente traz atualizações sobre a Série B, que tá tendo jogo agora do América Mineiro e do Novo Horizontino também. América Mineiro contra Guarani, Novo Horizontino contra Coritiba, lá no Couto Pereira. Tamo junto. Abraço para todos vocês. Estamos de volta mais tarde. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.